Fala galera, tô começando mais um episódio agora do Pod Dali, do Campus ao Profissional, um podcast inspirado para te ajudar a sair da universidade com mais chances no mercado, se adequar mais. Eu sou Vinícius Mafra, estudante de Publicidade e Propaganda aqui da Univale, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, criatividade, caminhos que conectam o ensino superior com o mercado profissional. Este episódio, para não esquecer, já vou falar agora. Este episódio tem o apoio da Universidade do Vale do Itajaí e da Fábrica Produtora, brother. Então, todos sendo apoiados por eles. Hoje eu converso com o professor Gustavo Russo, meu professor de faculdade já, ele ainda é meu professor, na área de produção gráfica, experiência no mercado criativo e formação de novos profissionais. Professor, me diz, na tua visão, como que a universidade está se adaptando às transformações do mercado hoje? A universidade vem fazendo um movimento e os professores vêm fazendo um movimento muito importante, um movimento importante que está acontecendo e é uma possibilidade tecnológica de hoje, é que o mundo digital, estando próximo da gente e do aluno e a infraestrutura para isso acontecer, nos campi da universidade, para os próprios alunos que antes de pandemia não existia essa exigência forte de todo mundo conectado, essa possibilidade que a gente tem hoje permite que a gente faça a aproximação do acadêmico com o mercado. Essa aproximação acontece de diversas maneiras. Os professores que têm vínculo com o mercado, que têm vínculo com agências, com indústrias, com organizações que estão do lado de fora, que antigamente tinham que vir até aqui, ou a gente colocar dentro de um ônibus e ir até algum lugar. Hoje em dia, tudo muito mais conectado em função de a gente tem câmera em casa, tem câmera nas indústrias, nas empresas, nos escritórios. Então, e os alunos também têm o mesmo recurso, a internet tendo um avanço, ou pelo menos uma chegada muito mais próxima. Eu estou falando apenas da comunidade acadêmica, porque a gente sabe que não é uma realidade do Brasil inteiro, em todos os lugares do Brasil, mas se a gente for falar da Universidade do Vale do Itajaí, da Univale, dos alunos que a gente tem, das comunidades que a gente acessa, isso é uma realidade. Então, essa adequação ela é importante e ela está acontecendo, né? De tempo em tempo, e o professor nesse lugar tem um papel muito importante, porque ele é o responsável, o agente, por fazer essa conexão à medida que existe o espaço, inclusive o interesse do aluno. Total, era isso que eu até ia pontuar. Essa conexão entre aluno e professor, às vezes, é ainda muito mais importante do que a conexão entre aluno e a universidade em si. A coordenação, essas coisas, porque quem faz a ponte hoje, realmente, eu vejo que são vocês. A gente passa os maiores problemas para vocês tentam da melhor maneira resolver, passar para frente, ajudar. Então, acho que essa parada da conexão entre aluno e professor é uma coisa que devia ser explorada muito mais. Muito mais. Nem todo mundo que eu vejo, principalmente na minha sala de aula, né, que a gente tem essa oportunidade de estar ali, se conectar, tu tá sempre muito aberto para, pergunta, resposta, informação. Tu não tem aquela poda que normalmente existe, principalmente contigo, eu vejo. Então, a gente percebe que essa conexão é muito importante hoje. Particularmente, é o que eu mais tento fazer hoje, né? Esse network entre professor e aluno, do que, hoje em dia, aluno com aluno, sabe? Eu vejo que professor com aluno tem muito mais a me ensinar, assim, a me ajudar, do que essa parada de alguém que tá na mesma fase que tu, ou, sabe? Tipo, acho que te puxar pra cima mesmo, alguém que já tá na área, eu acho que faz mais sentido, saca? Existe isso, só que existe uma coisa. Não tem como, o aluno não vai fazer uma conexão direta com a instituição, porque a pessoa da linha de frente que ele tem contato vai ser o professor. Depois ele vai ter um contato um pouco mais distante com o coordenador, um pouco mais distante com a direção e etc. Então é lógico que ele está dia a dia, ele está com o professor. A troca que acontece do aluno com o professor é rica, e a tua consideração aqui a respeito desse contato. Só que o professor tem que enxergar esse grupo de alunos, porque no grupo e na diversidade desses grupos de alunos existe uma troca muito rica para o aprendizado, que é o teu conhecimento que já existe em algum grau, encontra com um outro
Uhum. daquele determinado assunto que, num outro assunto, é o contrário. Sim. Então, é na provocação e na proposta dessas atividades que os professores fazem que acaba acontecendo essa troca entre vocês daquele conteúdo que para um ficou mais claro e mais nítido de uma maneira. É bem comum e em sala acontece isso mesmo. Alguém me faz uma pergunta e eu peço para outro aluno tentar responder, porque é um linguajar muito comum que eu tenho, é o linguajar da academia. Mas existe o linguajar que não é o linguajar da academia, que é o do meu aluno. Uhum. Então, eu costumo brincar até que o meu aluno fala. E outro dia aconteceu, o aluno foi responder a dúvida de um outro aluno e ele disse: Cara, tem que botar o lance do bagulho na parada. Aí eu olhei para aquela explicação e falei assim: Nossa, Nossa, é só isso, que beleza. vou só riqueza de texto, né? Se era só isso, eu falava antes. Porra. Eu aqui num latim inteiro para chegar. Então, quer dizer, esse aluno consegue acessar com alguma linguagem, Uhum. que ele, lógico, não está usando alguns termos que daqui a pouco vão ser importantes, e aí é naquele lugar que eu faço uma observação, um ajuste, um acréscimo. Uhum. Mas essa troca é importante. Essa troca acontece quando? Quando a gente tem o contato de um terceiro, Uhum. que vem na tua primeira pergunta, que era como é que é essa adequação ou atualização da universidade com as atividades de hoje. Isso tem a ver com o nosso contato com aquilo que está do lado de fora também. Uhum. Antigamente a gente tinha, o conhecimento estava do lado de fora. Hoje o conhecimento está na palma da mão, tá num óculos de realidade, tem vários lugares a informação, né? Ele vai ter que virar conhecimento quando a gente cria relação entre essas informações. O meu colega, o meu professor, aquela informação que veio, o mundo do lado de fora, essa conexão faz com que o aluno se torne protagonista do próprio aprendizado. Eu vejo que hoje, esses alunos, que tu até comentou sobre essa parte de um aluno com outro aluno, essa conexão de aluno, e eu vejo que a galera muito, falo por experiência própria, né? A galera muito hoje peca nessa parada de eu vou criar uma bolha, vou entrar dentro dessa bolha, vai ser o meu grupinho, pro resto talvez da faculdade inteira, talvez pro resto sei lá, da minha vida, para uma criação de uma empresa, e eu acho, ao meu ver, eu acho que a vida está muito mais fora dessa bolha do que dentro, sabe? A gente poder migrar de um grupo para outro, ou às vezes ter uma opinião de terceiro que ele nem imaginou, como essas perguntas que tu faz durante a aula. Ah, não, fulano, responde essa pergunta do ciclano. É uma coisa que, tipo assim, ó, muita gente não conseguiria se não fosse dentro da bolha, saca? E dentre isso, tu acha que existe essa lacuna entre o que se ensina em sala e o que o mercado exige? O que tu ensina em sala assim hoje, tu acha que acompanha muito o mercado? Ou talvez não só na tua matéria, como uma matéria de uma maneira geral? Tu acha que... Ou existe aquele abismo? Olha, quando a gente fala mercado, a gente deve considerar e deve cuidar para considerar tipos de mercado. Por exemplo, eu posso dar exemplos bem comuns, bem tangíveis. Eu tenho aluno que hoje trabalha para pequenas empresas que têm uma necessidade de um marketing bem guerrilha. Então ele faz ações bem pontuais, ele faz a campanha dele é de venda, ele não pensa uma estratégia de branding, ele está focado no hoje, isso é uma necessidade, é uma realidade e exige do aluno que está no mercado já, está estagiando, daqui a pouco é um recém-formado e está ali, exige, e isso é mercado, exige dele um certo conhecimento, bagagem e exige um desempenho tecnológico, inclusive. Então, é lógico que a gente sabendo que marcas grandes, as grandes marcas do mundo, que estão treinando e estão desenvolvendo algumas suas próprias inteligências artificiais para que o seu próprio time de comunicação, de marketing, possa usar da sua própria inteligência artificial. Nossa, isso aqui é uma tecnologia que a gente pouco está falando no dia a dia da sala de aula. Sim. Então, quando a gente fala de mercado, existem mercados. E aí, eu noto, e bem noto isso dentro de sala de aula, uma parte dos alunos está em contato com um mercado, e que é o mercado mais próximo.
quando o professor está em sala de aula, ele fala de uma atividade, ele fala de conceitos, ele fala de conhecimentos, tecnologias, de um mercado, às vezes o aluno não se reconhece usando aquilo porque ele não está usando aquilo. Ele até às vezes banaliza. Ele banaliza e ele fala assim, não, isso aqui, ou o professor viajou, ele está cumprindo a tabela do conteúdo, porque ele não conseguiu acessar. É como a gente pegar uma criança e falar para essa criança de dificuldades planetárias de sustentabilidade. Ela fala assim, isso não faz parte do mundo, porque o mundo da criança... Eu só quero comer meu salgadinho em qualquer canto. Exato, ela tá vendo o mundo, ela tá vendo o mundo, é verdade isso. Sim. E ela está inserida no mundo, sim, também é verdade, mas esse mundo que alguém está falando para ela, está falando com um olhar que exige que ela tenha atenção. Diferente da criança, o aluno da graduação, ele já é um adulto. E aí ele considera-se tendo já a experiência do mercado, porque ele também está no mercado. Então pensa, ele é um adulto, ele está no mercado e alguém está dizendo uma coisa que não cabe no mundo dele. Então ele fala, isso aqui não é válido. E eu tenho acesso à informação. E eu recebo os relatórios de pesquisa dos grandes birôs de pesquisa. E isso não apareceu. Então ele considera várias vezes que aquilo não tem. E aí ali tem um problema. Aí tem um abismo, a lacuna. Entendi. Se ele der um passinho para trás de observar que o professor não é um doido que apareceu lá falando qualquer abobrinha, ele fala assim, essa lacuna eu vou fazer uma ponte entre as lacunas. E isso tem muito a ver com a forma como o professor traz, que precisa trazer esse aluno a enxergar, e o aluno a entender ou lembrar que sim, ele está no lugar da formação e que ele veio aqui para isso, né? No fim das contas. E é engraçado que por mais que tu não trabalhe com aquilo, por que talvez não absorver aquele conhecimento, né? É um problema que hoje eu noto muito, que a galera que tipo assim, ó, porra, eu só vou estudar o que eu quero estudar, ou o que eu vou seguir pra minha carreira, e, brother, eu não sei, às vezes tua carreira pode depender de uma coisa que tu não quis estudar lá atrás, e tu não imaginou que precisava. E aí, dito isso, dito tudo isso que tu falasse, que casa bem, eu acho até, o que tu costuma observar em alunos que mais se destacam profissionalmente, assim? O que esse marco que te faz? Será que é só essa atenção em ti, ou enfim, qualquer outros professores? Qual que é esse destaque que tu dá? Olha, tem uma característica hoje sendo exigida dos profissionais, principalmente das áreas da comunicação, jornal, RP, PP, design, as várias áreas da comunicação, é uma criatividade estratégica. Diferente da criatividade visual, da criatividade executiva de uma coisa. Então, se eu sou um jornalista, eu tenho outra maneira de fazer uma reportagem. Se eu sou um RP, eu tenho outra maneira de fazer a imagem de uma empresa. Mas quando eu tenho criatividade estratégica, ela é um nível que está acima do a fazer. Não vou dizer acima hierarquicamente, mas que olha uma dimensão um pouco maior, olha um campo um pouco maior, que é o seguinte: se você tem competência para isso, significa que você tem uma visão técnica de várias áreas, você consegue interligar as várias áreas de forma a criar resultados que ainda não existiam ou não daquela maneira. E aí é o que você está dizendo agora. O aluno precisa, às vezes, lembrar que se ele está fazendo algumas matérias e ele não gosta daquilo, ele tem uma área de preferência, é lógico que a gente vai fazer isso. A gente é humano e vai achar um lugar confortável para viver a vida inteira naquele quentinho. Sim. Mas a gente precisava lembrar, né, que a gente, sendo humano, já viu que tudo mudou desde que a gente é criança. Então quer dizer que o alimento mudou, a escola mudou, a casa mudou, tudo mudou desde aquele tempo. Então quer dizer, vai continuar mudando, porque por nossos pais mudou, as vozes, etc. E aí, cara, isso é totalmente tipo assim, ó, eu vejo que, sei lá, também é algo muito pessoal, pra mim é muito simples se abrir, ou ser bem receptivo com palavras, não tenho problema em ouvir, em escutar e tentar aprender, mas eu vejo que falta muito isso, brother, de alguém que tem aquela sede de tipo assim, ó, não, beleza, eu não me importo muito com essa matéria, mas porra, será que um dia ela não vai me servir de algo?
sabe? Ou será que eu não consigo extrair de dentro dessa matéria alguma coisa que eu realmente me importe? Sabe, eu acho que falta isso. A galera olha assim, chega no primeiro dia de aula, pô, só conta, só conta, só conta. Ixi, não vai rolar, cara, não vai rolar. Uhum. E aí, às vezes, o cara vê que daqui a 3 semanas aquelas contas se tornaram umas contas para tu fazer um branding, para tu fazer uma coisa assim, e vai se encaixando, se encaixando, se encaixando. E no final o cara olha e fala, pô, imagina se eu não tivesse sido receptivo com essa matéria. Imagina se eu só chegasse aqui e falasse, não, cara, isso aí eu não quero. Vou vir aqui, vou pegar minha chamadinha, vou fazer minhas provinhas, ou às vezes vou entrar num grupo, não vou fazer muita coisa, faço só o slide e vou embora, sabe? Como acontece muito. Como acontece muito isso. E agora, pensando um pouco na tua área de produção gráfica, uma área que hoje eu não entendo muito. Busco entender, até quanto a aula me ajuda bastante. Quais são os principais caminhos que tu acha que para quem quer trabalhar com isso hoje? Os principais caminhos para quem hoje hoje eu quero trabalhar com produção gráfica, onde que eu tenho que me inserir, em qual mercado talvez eu precise me inserir, ou em qual matéria, ou curso, ou enfim. Bom, dentro da tua fala tem dois aspectos que eu queria ressaltar para poder te responder adequadamente e deixar claro também. Fica parecendo num discurso que o jovem é que está tudo errado, que ele não tem vontade, que ele é que é... De fato é ele que não está com a vontade, mas ele vem da onde? Ele vem de um mundo fragmentado. Ele vem de um mundo que eu acho o perfil de um cara que fala só dessa coisa. Ele já separou o mundo entre coisas que gosto, coisas que não gosto. Então, se o mundo inteiro é personalizável, poxa, eu faço uma compra online, ela é personalizável. Eu entro num curso, ele é personalizável. Eu compro uma roupa, ela é personalizável. Pô, tudo é personalizável. Quando eu faço um curso da faculdade, ele não é personalizável. Todo mundo vai ter a matemática ou sabe lá o que, as coisas que forem ter. Porque, lógico, é um curso igual um rio. Ele tem que fazer o curso. Ele tem que passar por esses pontos para adquirir essa coisa. Então, essa tomada de consciência, quando acontece no aluno, ele ganha. E aí começa a tua resposta. Dentro da produção gráfica, olha, a gente está no mundo digital. Mas o que está acontecendo com o mundo digital? Um cuidado das grandes marcas, onde que tudo é personalizável e as grandes marcas estão preocupadas em não perder a autenticidade. Porque a gente está chegando num nível e já existe tecnologia para isso, ela ainda não está totalmente aplicada por causa desse medo, desse estudo que grandes marcas estão fazendo, que vai chegar um momento que cada um de nós vai abrir um site para comprar uma coisa e a marca vai se mostrar para cada um no exato momento de uma forma diferente. Porque ela vai olhar o Vinícius e vai falar, o Vinícius mora onde? Ah, ele mora numa cidade que tem praia, ele gosta de escalada, ele anda de carro, ele vai não sei o quê. E aí vai mostrar para ele a marca dentro do mundo do Vinícius. Que já está postado lá na internet do Vinícius, seja lá na rede social, algum lugar, foi lá puxar. E para mim outra coisa, o mundo sendo tão personalizável vai exigindo que essas empresas, essas organizações, para conseguir acessar, e a gente está no mercado da atenção hoje, então o que vale é quem tem atenção e quem consegue atenção. Quem consegue atenção? Quem consegue falar comigo. Quem consegue falar comigo por meio que não seja o digital, em que a IA faz muita coisa já e vai fazer cada vez mais. Um outro ser humano que prepara fisicamente coisas, e ali entra a produção gráfica. Então a produção gráfica, ela não vai, e eu costumo dizer isso para os meus alunos, não vai aparecer o recém-formado, não vai receber um briefing de uma pequena empresa, um salão de beleza, um salão de manicure e tal, alguém que vai falar um briefing completo, descrevendo uma super peça gráfica cheia de recursos impressos. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Mas a pessoa que está lá junta com aquela criatividade estratégica e vai dizer, esse tipo de negócio para aquele público, talvez a gente não precise fazer o convencional da comunicação e a gente vai propor. E o que está acontecendo? Com essa fragmentação, onde eu faço só o que eu quero, falo do que eu gosto, fico no grupo que eu já conheço. Essa quebra de padrão é complicada. Essa quebra de padrão é complicada e aí não há o exercício, a prática. A prática de fazer o novo, de experimentar o novo, de tentar um diferente.
E aí eu acabo não fazendo. Então, quando eu estou lá saindo para o mercado, que mercado é aquele? Um mercado que faz o convencional, que me pede o convencional, que foi o que eu vim fazendo. Uhum. Aí, quando chegar lá na frente, é que essa pessoa vai dizer, como é que eu me insiro? Bem, dessa maneira, a gente tem que pegar agora o começo da fila e voltar lá e fazer a história valendo enquanto prática, porque aqui é uma academia daqui. Uhum. Nossa, total. A academia daqui, você vai no primeiro dia, o instrutor fala, olha, isso aqui, ó, bota o peso aqui, levanta assim, entendeu? Entendeu? Se fosse só para isso, não precisava nem ter ido. Você abria um vídeo no YouTube, olhava e falava assim, já entendi. Só vai ficar forte o cara que levantar, não é mesmo? Uhum. Só vai ficar forte o cara que fizer. Sim. Não é o cara que olhar e falar assim, consigo reconhecer. Não, bicho, reconhecer é a parte simples. Sim. Então, quer dizer, para se inserir, a prática. Qual a prática? A prática do novo. Então, você sabe mexer com papel? Não sei. Então, vou mexer com papel. Uhum. Mas não tem nada a ver com esse projeto. Talvez hoje não tenha muito a ver com esse projeto, mas a gente tem que lembrar que a caixa de tênis, do tênis importado que a gente recebeu, foi alguém, um ser humano, que fez em algum momento, que falou, vou fazer alguma coisa diferente dessa caixa convencional. E até tu falou da IA, é bem legal, porque hoje eu vejo que a IA encurta muitos processos, e processos importantes. Processos de criação, e esse encurtar, eu acho que deixa, é uma maneira de dizer, talvez seja até meio rude, mas começa a emburrecer as pessoas, sabem? Porque elas buscam aquele apoio, um apoio que talvez, sem tu ter um conhecimento técnico sobre aquilo, talvez seja algo que não faça nem sentido, e esse apoio vai ser levado para o resto da vida e da vida e da vida, a não ser que a pessoa se exercite, a não ser que a pessoa vá, escreva, se precisar escrever, a não ser que a pessoa vá, como o professor até mesmo disse, pega uma cartolina e desenhe, entendeu? Eu acho que hoje falta muito isso. Nessa área digital a gente consegue tudo por drive, airdrop aí, passar tudo a hora que quer, quando quer, como quer e na formatação que quer. E antigamente não era assim, brother. Eu quero uma coisa, porra, eu vou desenhar, essa coisa é isso, eu quero sair disso para aquilo. Tu consegue? Entendeu? Então existia muito mais um trabalho mental. Hoje é tipo, eu desenhei isso e eu quero passar isso para aquilo. Faz para mim? Faço. O cara vai lá e dá, sabe? E aí ele perde aquele processo que talvez seja até bonito, sabe? Aquele processo de, porra, beleza, cara, eu vou, agora que eu preciso criar, eu vou criar, estrategicamente, mas eu vou criar, sabe? Eu acho que isso, a IA tá meio que deixando a desejar, e não é problema dela. Nunca vai ser. Às vezes é problema de quem usa. Na grande maioria é problema de quem usa, que quer encurtar. Às vezes o tempo é curto mesmo, a vida de segunda a sexta é hard, sábado e domingo às vezes quer tirar para descansar, às vezes nem tira para descansar, trabalha em outro lugar. Mas talvez esse encurtar aí, não sei se seja o mais ideal. Sabe, brother? Eu acho que deveria servir mais de apoio do que como algo, tipo assim, não, beleza, é eu e a IA pro resto da vida, sabe? Vou dar a mão pra ela. A IA é ferramenta, né? Uhum. Então, assim, a gente está aqui, a gente usa coisa para escrever, a gente usa roupa. Eu não plantei um pé de algodão para usar a roupa que eu estou usando. Eu não fiz tudo. Eu usei coisas como ferramenta para fazer outras coisas. Eu não usei as coisas prontas para viver minha vida. Enquanto eu fico dormindo, talvez, e botar alguma coisa para viver minha vida. Então, bem parece para mim que cada pessoa precisa encontrar para si o que é legal de viver e fazer aquela coisa. Porque a gente vê uma oferta muito grande de coisas a ver, a assistir. Como aqui. Alguém está assistindo ou vai assistir. E em algum momento essa mesma pessoa tem que lembrar o que ela se sente viva fazendo. Porque quando ela se sentir viva fazendo, ela vai fazer. Porque aquilo é gostoso de fazer, em que pese tem os contras. Pô, eu gosto de surfar, e agora é inverno, e agora tá frio, e é um contra, eu não acho tão legal assim. E tem o peso da prancha, eu não acho tão legal assim. Não era mais fácil só estar em cima da prancha? Não, porque tudo isso faz parte da experiência. Tudo isso dá um entendimento maior. Então, se a gente não vai mais na biblioteca
pegar toda a pilha daquela coluna de livros para a gente descobrir onde tem um livro do assunto que a gente quer, qual é a parte do livro, qual é o pedaço do livro que não vai... Não, a gente não faz mais isso, depois que teve o Google. Agora tem IA que sintetiza. Enquanto essa coisa é ferramenta, legal. Mas quando essa coisa está substituindo o teu poder de pensar, aí parece que alguém vai começar a pensar e você vai pensar menos. E a gente já viu o que acontece com tudo aquilo que para de pensar. Ele vai ficar num canto. Sim. O teu computador que parou de pensar em algum momento da vida foi trocado por um novo, que pensava melhor. Total. A tua enceradeira que não existe mais, porque alguma outra pensava melhor, porque já limpava quando sujava, pronto. Se você está se candidatando para ser esse cara depois, né, vai tentar se reinserir no mercado, como? É o teu processo de pensar. Sim, total. Pior que é bem isso, professor. E hoje na tua área, claro, produção gráfica ainda é uma área que pega muito a IA, a inteligência artificial, mas também é muito do criativo e manual. Tu acha que hoje existe oportunidade fora dos dos grandes centros urbanos, hoje como é São Paulo, talvez um Rio de Janeiro, ou o mercado ainda é muito concentrado lá? A gente consegue talvez hoje reproduzir lá coisas aqui? Existem mercados, como eu tinha te falado, e sim, existe o mercado grandes centros que vão fazer soluções massa, volume. Então, a gente pegar uma grande marca em São Paulo, ela vai querer fazer uma carreta de embalagem, uma carreta de qualquer coisa, um monte de coisa. Então, isso é um mercado. Isso está nos grandes centros, é lógico. Agora, o que a gente está vendo é uma ascensão do mercado dos produtos artesanais. A gente está vendo, por exemplo, agora no Brasil, bem datado, a gente está na terceira onda do café. Quando a ideia não é mais só um líquido preto para deixar acordado, a ideia não é só mais alguma coisa com gostinho diferente. As pessoas estão começando a procurar o agricultor. O australiano que está comprando café brasileiro, ele quer ir pisar na fazenda. Esse cara da fazenda precisa de trabalho de produção gráfica. Porque quando aparece um chinês, um australiano, um europeu qualquer, para fazer negócio, para conhecer, para visitar, ele não quer ver um QR Code. Sim. Ele já fez isso para chegar no avião, para chegar no táxi, para chegar... Ele não quer mais para pegar o Airbnb, ele fez tudo online. Ele chegou no dia Quer de palpar. ser presencial. Isso é tudo produção gráfica. A embalagem, os cartões, as placas, a sinalização, a comunicação de qualquer coisa que tenha lá dentro. Tudo isso dentro do artesanal. Isso é artesanal, eu estou falando do café. Aqui a gente tem mandioca, aqui a gente tem feijão. Mas um australiano pega avião para vir ver plantação de feijão. Não, não faz. Mas essas pessoas fazem feiras de produtos orgânicos, produtos coloniais, produtos artesanais. A gente tem uma área têxtil inteirinha aqui que não é só larga escala. Tem gente fazendo em pequeno também. É nesse lugar que a pessoa fala, eu não quero ir para um grande centro, como eu não quero ir para um grande centro. Então eu tenho que encontrar meu espaço aqui. Sim. Com quem? Com quem está começando a ter visão do branding para usar esse conhecimento. E para encontrar esse espaço, tu acha que quais habilidades práticas, um recém-formado ou para quem está se formando, é exigida, não exigida, mas sim, tipo, é realmente visualizada para quem quer se destacar? Sabe, brother? Pô, eu preciso encontrar o meu espaço, eu preciso me destacar no meu espaço. Será que eu preciso de uma habilidade própria ou às vezes só sou eu mesmo, com o meu conhecimento, da minha forma? A primeira de todas elas é a capacidade de avaliar. A capacidade de avaliar, ela é do profissional. Inclusive, se contrata um profissional, um perito, que é que é capaz de avaliar alguma coisa. Ou seja, ele é perito. Se a gente quer alguma coisa, um perito em direção, um perito em qualquer coisa, a gente quer alguém que é um profissional experimentado, capaz de avaliar. É a primeira, e ela é do pensar. Então, é a primeira habilidade. Se essa pessoa tem uma capacidade de avaliar uma situação, é porque consegue ver relações, esse produto com aquele público, com aqueles concorrentes, com aquele ponto de venda, está fazendo correlação e está conseguindo analisar isso para avaliar se isso é uma boa solução. Depois disso, é que ele vai começar a pensar qual é a possibilidade dentro daquilo que eu tenho de ferramenta para criar em solução aqui.
E aí vem a tua primeira pergunta lá, a segunda pergunta, como é que essa pessoa, essas disciplinas ou esses conteúdos, a pessoa tem que aprender. É lógico que ela tem que aprender. Às vezes ela não vai colar o papelão com fita crepe, ela não tem que ter essa manual, né? Essa habilidade manual. Mas ela teve que avaliar e falar, o que falta aqui é colar com fita crepe. Uhum. E aí, bom, o Vinícius cola com fita crepe muito bem. Então vamos lá falar com o Vinícius. O Vinícius deve colar com fita crepe. Mas de repente não, a gente tem que fazer um aplicativo. Então vai lá fazer um aplicativo. Eu tenho uma noção. Eu vivi o processo. Eu sei, putz, aquilo demora muito tempo. Eu lembro, fiz tudo ruim, ficou feio, não gostei, mas eu fiz. E aí eu entendi já, aquilo lá deve custar mais, aquilo lá. Essa noção é só de quem viveu. Quem só viu. E às vezes também nem só como viver e ver, é como realmente tu falou, é avaliar. É uma coisa que falta muito pra mim também. Porra, brother, eu vejo que é, eu consigo olhar, ver talvez o que tá errado ou o que não tá, e quem que diz o que é errado ou não, né? Mas ver o que tá errado ou o que não tá, mas não tem essa capacidade de realmente pegar e avaliar aquilo, sabe, brother? Eu não tenho aquela capacidade de tipo olhar e falar bem assim, cara, o que faltou pra isso é isso, isso e isso, sabe? E é uma coisa muito legal tu ter falado isso, porque de todas as pessoas que a gente pergunta, eu acho que eu nunca vi ninguém falar isso, sabe? A capacidade de avaliar. Eu acho que a gente está deixando um pouco de lado, porque muita gente leva como julgamento, né? Ele deixa de tipo ser realmente, tô te avaliando. Não, tu estás me julgando. Eu faço do jeito que eu quero, eu não quero ser julgado, sabe, brother? Então, tipo, tem essa, sabe, essa parada do hoje não ser mais um avaliativo e ser um julgamento. E na verdade não. Às vezes a gente só tá ali para avaliar e tá tudo certo. Dar uma dica, quem sabe às vezes não, às vezes uma dica que não vai servir de nada, mas vai saber. Tu entende? E tu já viu hoje, até pela questão do avaliar, algum aluno que deu aquela virada de chave durante a graduação, tipo, o que que fez ele se destacar assim? Aquela virada de chave, tu olhar e falar assim, pô, esse aluno no começo ele tava desse jeito. No final, hoje ele já está entendendo muito mais. O que que será que fez? Sabe? Tu acha que há alguma virada de chave assim, tipo, muito plausível pra ti, que tu olha e fala, pô, aquele aluno realmente virou a chave e hoje tá pronto. Eu tenho muitos alunos que viraram a chave, muitos alunos que viraram a chave, isso me alegra muito. Eu pude ver esses muitos alunos virando a chave com uma única coisa. Uhum, Quando a provocação de encontra uma coisa que você gosta e faz. uhum, Para de olhar, para de dizer que é legal, faz. E vê se gosta mesmo, porque às vezes a gente acha que gosta de sim. coisa que a gente não gosta. Uhum, Mas faz. Quando começa a fazer e começa a repetir e começa a virar prática, começa a ficar melhor, começa a poder avaliar e aí essa pessoa começa a acessar coisas que não uhum, existiam antes. E aí ela vira a chave, ela fala assim: agora eu estou pronto. E a gente tem alunos grandes, grandes nomes hoje, ex-alunos, trabalhando em lugares do mundo inteiro, pequenas e médias cidades, pequenas e grandes empresas, uhum, em todos os lugares, porque estão trabalhando com aquilo que viraram a chave. Eu uhum. gosto disso. Só foi entender quando começou a fazer. Sim. Até então era legal. Sim. Porra, que massa, velho, que massa. Isso é legal mesmo. Eu passei por um processo assim também, bem parecido, do tipo, porra, é legal, vou fazer. Quando eu fiz, porra, que animal, sabe? Tipo aquele estalo, sabe, brother? Queria saber de ti quais dicas tu dá, se tu tem alguma dica pra dar, pra quem tá começando agora, construir uma trajetória na área criativa, ou às vezes uma trajetória numa universidade, enfim. Dica para Eu acho que uma dica pra conforto, conforto. sabe, brother? Tipo assim, ó, cara, quer saber de uma dica? Pô, se eu pudesse dar uma dica, seria essa, pra quem vai começar hoje. Pô, talvez estudar mais tal coisa, talvez tentar se afirmar em algum lugar, sabe? Eu tenho uma dica. É a mesma dica que o gestor da Nike deu para a garota que eu conheci e, e ela virou a coordenadora da marca Nike Futebol. Já coordenou 2 Copas do Mundo. Ela era uma aluna de publicidade e ele falou uma coisa que era coisa que eu falava também e eu fiquei muito surpreso que ele também falava isso. Ele contratou essa garota porque ele disse para ela: você está aqui porque você na sua faculdade fez tudo.
E é só o que eu digo para alguém que vai fazer alguma coisa. Se você vai se colocar no curso de fazer alguma coisa e passar essa atividade, pois faça. Uhum. E a outra, faz. Mas a outra eu não gosto, faz tudo o que te pedirem para fazer num período de formação, porque todas essas coisas foram pensadas, eu estou aqui dando aula há 20 anos, Uhum. eu não estou pensando atividade só porque eu queria sair de casa e não tinha o que fazer fora de casa, inventei uma coisa. Sim. Isso é a realidade de todos os professores, eles já pensaram em coisas para esse aluno viver, para daqui a pouco cair a ficha e juntar com as outras. Então se esse aluno fizer, é a dica que eu tenho. Cara. Você faz. Se te pediram para fazer um cartaz, faça. Te pediram para fazer uma placa, faz. Se fizer um relatório, faz. Te pedindo pra fazer um podcast, tamo aí. Faz, é isso. É isso, brother. Pô, professor, pô, muito obrigado pela tua presença de coração. Cara, eu acho que meu dia não poderia terminar melhor. Tu é o último e, cara, eu acho que a galera até entendeu o quanto eu quis que tu participasse, vindo de uma sala de aula que, cara, é prazeroso demais pra mim, é uma aula gostosa. Muito obrigado mesmo por estar aqui, por aceitar, por estar de peito aberto, assim, pra responder e falar o que pensa. Agora pra galera que tá nos assistindo, né, brother? Vocês estão preparados para encarar esse mercado aí atual? Nova tecnologia, tudo girando e rápido. Pô, se não tá, brother, para de viajar e se liga nas ideias, né, meu irmão? Estamos trazendo um professor de qualidade aqui para poder explicar para vocês, dar essas dicas animal. Então, pô, acompanha com a gente isso. E antes de terminar, não posso esquecer disso, ó. Se você sonha em entrar em uma faculdade, talvez não seja um sonho, mas seja uma dificuldade, talvez entrar numa faculdade, por cursos ou algo assim. Pô, brother, dá uma olhadinha na Univale. Tantas formas de ingresso hoje, né? A gente até brinca de tipo assim, só não estuda que não quer. Mas Tem muita bolsa, né? Tem muita bolsa. Né? A gente tem bolsa Enem, a gente tem Universidade gratuita. Universidade gratuita aqui em Santa Catarina, a gente tem o FIES, que é o fundo, né, para não pagar e tal. Tem vários. Tudo, tem vários. E aqui na Univale, assim, pô, eu não consigo universidade gratuita, pô, eu não passei no Enem, pô, tem a CAF, que é o próprio vestibular aqui da Univale. Cara, vem pra cá, às vezes com nota do ensino médio tu consegue um desconto de 30%, 40%. Então assim, ó, cara, vem aqui, se informa, conversa, porque informação é tudo, brother. Se tu vir aqui e não se informar... Posso até acrescentar aqui que tem um setor de bolsa. Setor de bolsa. Então, chegar aqui na biblioteca e falar assim, eu queria saber onde é que é o setor de bolsas. Uhum. Pessoa te dizer, entendeu? Porque às vezes a pessoa vem da comunidade, vem de fora aqui, em torno da gente, e não sabe aonde é que é. Como assim? A universidade tem 1 quilômetro de extensão, onde é que eu vou lá no portão? Não é, né? Então vai na biblioteca ali, tem um setor de bolsas. Sim, exatamente. Se informa. Ótimo. Se informar é tudo, brother. Então assim, ó, galera... Siga o Pode Dali no Instagram, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha com a galera aí toda. E, pô, toda ajuda fortalece a gente, brother. E fica ligado nos próximos episódios aí. Boa. Muito obrigado. Valeu. Valeu, tá, professor?